E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Bundesliga voltou, então, o primeiro campeonato de nível, entre os campeonatos de nível mais alto do futebol mundial, retornou, né? Já vinha acontecendo na Coreia do Sul, alguns outros torneios ainda menores já vinham acontecendo, mas entre as ligas de nível mais alto, a Bundesliga é a primeira a voltar depois da pandemia. E o que a gente tira dessa primeira rodada dela, nessa primeira impressão? E para deixar claro, são primeiras impressões, então isso tem que ficar muito óbvio, muito evidente, são primeiras impressões, então as avaliações mesmo, elas são muito de momento, e algumas das coisas que eu até vou mencionar aqui no vídeo, a gente ainda precisa ver o quanto vai se confirmar ou não, tá? A primeira impressão que muita gente teve falou que é muito ruim ver jogo sem torcida, não dá pra ver, vi até gente revoltada no Twitter falando que não ia conseguir ver o jogo, não tava conseguindo ver, que era muito chato tudo. Bom, o pessoal vê campeonato estadual no Brasil com 500 pessoas no estádio, mas independentemente disso, tem que se acostumar. Vai ficar sem torcida mesmo. Ah, mas não tem jeito, não tem jeito. Até sair uma vacina, não tem jeito de voltar a juntar muita gente no mesmo lugar. Entendeu? No máximo que pode acontecer, em algum momento, quando os números de infecção começarem a ficar bem baixos em algum país, começar a fazer como a Taiwan está fazendo já no beisebol, em que Taiwan está fazendo jogos com 1000 pessoas nas arquibancadas, todas elas bem afastadas umas da outra, mas tem 1000 pessoas no estádio, né? Talvez fazer alguma coisa assim no futuro. Mas assim, vai ter um ruidinho, eu vou conseguir pelo menos ouvir alguns gritos de comemoração ou de xingamento, mas não vai mudar o fato que vai ter aquela cara de estádio vazio, né? Pelo menos visualmente, não vai ter aquela massa gritando, tudo. Isso não vai acontecer, vai se acostumando, vai acontecer no Brasil, vai acontecer em tudo quanto é lugar, tá? Então, se acostume, vamos ficar nessa, vai ter que aprender a conviver com isso. É melhor ter futebol assim do que não ter futebol, porque não ter futebol, primeiro você não tem nada, né, para curtir, você tem que ir para outras formas de entretenimento e talvez o futebol seja a sua preferida. Segundo, que muitos empregos ali também dependem disso, né? Então, não estou nem falando dos jogadores em cima, estou falando aí de funcionários das equipes, segurança, equipe de limpeza, tudo que depende disso, tá? Então, é melhor ter assim do que não ter. E jogador de time pequeno também tem problema, tá? Então é melhor ter assim do que não ter. Então vai se acostumando. Outra questão que muita gente já levantou é que nessa primeira rodada que ainda não terminou, né? Falta Werder Bremen e Bayer Leverkusen nessa segunda. Mas dos 8 jogos que já aconteceram, só um jogo teve vitória do time da casa. Justamente a vitória contundente lá do Borussia Dortmund contra o Schalke 04 por 4-0 no clássico. Lá do Reno. Todos os outros jogos foram dos outros 8 foram 3 empates e 4 vitórias dos visitantes. O que poderia denotar nossa, sem torcida o time da casa perde sua vantagem, né? Por isso que a gente vê muita vitória de visitante. Eu acho que ainda é um pouco precipitado falar isso, tá? A torcida é um fator, mas a vantagem do time mandante não é só a torcida. A torcida é a gente às vezes tem uma mania de simplificar muito essa coisa do mando de campo, achar que mando de campo é ter torcida gritando a seu favor no estádio. E isso ajuda a incentivar o jogador, ajuda a intimidar o adversário e ajuda a pressionar o juiz. Mas não é só isso, tá? Senão também essas vendas de mando de campo que a gente vê no Brasil também teria bons resultados. E o histórico de times que venderam mando de campo não é bom, na verdade, em retrospecto, mesmo quando ele foi para estádio em que ele tem a maioria da torcida, nem sempre teve o resultado muito bom. Porque o mando de campo tem outras coisas. Primeiro é o jogador que vai passar a noite anterior, vai se concentrar, vai dormir na sua casa ou na sua cidade, no hotel em que ele sempre se concentra quando joga em casa. No caso da pandemia, os jogadores do time da casa estão dormindo em casa, não estão ficando num hotel. Então, tem a familiaridade com o lugar, então você já tem a noite anterior, você não viaja, você já faz o treino no dia anterior, lá um treino leve lá, e depois você já vai para sua casa, ou seja, vai pro hotel em que você sempre fica. É um ambiente familiar, em que você tá confortável. O time visitante, nesse dia anterior, ele tem que viajar.
Ele viaja e fica num hotel em que ele não está acostumado, porque é um hotel em que ele vai ficar uma vez por ano, 2 vezes por ano, que é o hotel em que o time costuma se concentrar quando joga naquela cidade, né? Então já perde um pouco a força, a força do mando de campo se manifesta aí também, né? O time adversário tem um desgaste, tem todo um desconforto. Quando chega no estádio, você chega no estádio em que você conhece já o estádio, é um ambiente familiar, o vestiário que você já conhece, já está acostumado com ele, o gramado, ainda que os gramados hoje sejam mais padronizados, tem menos diferença de gramado para outro, mas o gramado, ainda mais na Alemanha, mas o gramado que você já está familiarizado, as dimensões do campo que você já está familiarizado, as pontos de referência no estádio em que você está familiarizado, né, para conseguir se localizar espacialmente dentro do campo. Tudo isso faz diferença. Claro que, com o cenário da pandemia, o vestiário ficou um pouco diferente. Os times não estão usando o vestiário da forma natural, estão se espalhando mais. Fiz um vídeo aqui mostrando as medidas que a Bundesliga está fazendo. Fiz um vídeo na semana passada, então vou deixar até aqui para explicar um pouco mais. Mas isso também faz parte do mando de campo. O time visitante vai chegar num vestiário estranho, que ele não está acostumado, que não vai estar todo dimensionado para ele. Muitas vezes o vestiário visitante não é tão bom quanto o vestiário do time mandante. O estádio tem pontos de referência que ele não conhece. Tudo isso faz parte. São pequenos elementos e a torcida é um deles, né? Então não sei se o quanto só perder a torcida mudou tudo. Até porque dos resultados dessa rodada que a gente teve da Bundesliga, dos resultados até agora, só 2 chamaram mais atenção do time mandante não ter conseguido um resultado que a gente esperava dele. O Hoffenheim tomar de 3-0 do Hertha Berlim. Era um jogo em que o Hoffenheim é um time que estava melhor no campeonato que o Hertha, né? Agora a gente não sabe. E então era de se esperar que no mínimo empatasse o jogo, ou ganhasse ou empatasse, e tomou de 3-0. Agora, isso tem duas questões. O Hertha é um time que vinha com um desempenho abaixo do potencial que o elenco tinha. Isso já era uma coisa que se sabia, que se identificava. E o Hertha mudou de técnico, né? O Bruno Labbadia estreou contra o Hoffenheim. Então isso também pode explicar também uma melhora do Hertha. Não é só a questão do humano, mas o Hertha também pode ter se apresentado melhor. E a gente vai ver nas próximas rodadas se isso faz sentido, se o Bruno Labbadia de fato recolocou o Hertha nos trilhos aí para o Hertha se recuperar. E a diferença técnica de Hoffenheim para Hertha no campeonato nem é tão grande assim. O que mais chamou atenção foi o RB Leipzig ter empatado em casa com o Freiburg. O Freiburg nem é um time ruim, mas o RB Leipzig é um time que joga muito bem em casa, vem brigando pelo título, então era de se esperar que conseguisse a vitória em casa. Não consegue, empata 1-1 e quase perde, porque faz o gol de empate já no segundo tempo e toma um segundo gol que depois é anulado por milímetros ali no VAR, né? Mas poderia ter tomado o gol da derrota ali nos acréscimos. Então era de se esperar o RB Leipzig jogando melhor, e de fato o RB Leipzig pareceu sentir um pouco a situação. O jogo em si, sobretudo o primeiro tempo do RB Leipzig, foi abaixo do tom, e já vou chegar lá em relação a outras questões de análise, essa primeira impressão da Bundesliga. Os demais resultados foram normais, né? O Bayern de Munique ganhou fora de casa do Union Berlim, resultado normal. O Borussia Mönchengladbach ganhou fora de casa do Eintracht Frankfurt, resultado normal. Então algumas das vitórias do visitante foram normais, provavelmente elas aconteceriam em outro cenário. Além disso, na segunda divisão alemã também teve rodada. Foram 8 jogos, porque um dos jogos do Dinamo de Dresden foi adiado, porque o Dinamo de Dresden teve caso de Covid-19 ali naqueles exames pré-retorno da temporada, então o Dinamo de Dresden está de quarentena, mas teve rodada com 8 jogos, 5 vitórias dos mandantes e 3 empates, nenhuma vitória de visitante. Então na segunda divisão os mandantes conseguiram ganhar. Então acho que a gente vai ver nas próximas rodadas, à medida que a gente tiver uma amostragem maior, a gente vai ver qual foi o real impacto dos jogos com portões fechados, de todos esses protocolos da pandemia, no desempenho, na questão da força do mando de campo. Por enquanto eu acho meio precipitado pegar só por uma rodada, ainda que seja um número que impressione só um mandante ganhar em 8 jogos. E talvez seja só por aí mesmo, porque o último jogo é Werder Bremen e Bayer Leverkusen. O Werder Bremen está muito mal, se o time não se recuperar é bem capaz de não ganhar do Bayer Leverkusen, e daí a gente vai chegar com 9 jogos, só uma vitória de visitante. Então
vai ser um número realmente muito impressionante, mas temos que ver ainda ao longo de outras rodadas para ter uma amostragem maior no resultado disso. Agora, outras questões que são interessantes de ver, aí pensando não só no retorno da Bundesliga, mas também pensando no retorno das outras ligas quando forem retornar, inclusive do futebol no Brasil, né? Primeiro, tem uma cara de começo de temporada, os times tiveram meio que férias eu tô falando, me referindo ao fato de ter interrompido totalmente as suas atividades e depois retomam um treino meio de pré-temporada antes de voltar. Alguns times mostraram mostraram que pareciam jogando em ritmo de começo de temporada. Nem todo time teve facilidade em já entrar em ritmo de temporada que tá rolando, é reta final de temporada já. O Schalke 04, a gente vê isso numa intensidade muito menor que o Borussia Dortmund, que atropelou de forma... a vitória do Borussia Dortmund é normal, mas a superioridade foi um pouco acima do esperado pela diferença técnica dos times, que não é tão grande. E o RB Leipzig, que jogou fora do tom no primeiro tempo, parecia um time desconcentrado, sem foco, sem intensidade, errando muito passe bobo, deixando o Freiburg igualar tecnicamente um jogo em que ele era inferior, justamente por jogar com mais intensidade. No segundo tempo, o RB Leipzig acorda, consegue empate, poderia ter virado o jogo, mas demorou para o time engrenar. Isso acho que é uma coisa que já fica de alerta para os times que, quando forem voltar, que os clubes vão ter que também pensar nessa preparação, que vai ser, os treinos estão sendo treinos prejudicados, né, treinos com boa parte desse pré-temporada com treinos separados, só poucos jogadores, tudo, mas tem que ser, é importante também não só botar os jogadores em condição de jogo, mas botar eles com a cabeça dentro do jogo, porque alguns times pareciam ainda estar um pouco fora do foco ali. Isso é uma questão importante. Outra coisa é um começo de temporada de novo, né? Só que no meio dela. Então, acho que é de se esperar que de repente dá uma bagunçada na relação de forças. Alguns times que eventualmente vinham bem podem demorar para se recuperar o ritmo, e alguns times que até vinham mal podem usar isso como oportunidade para ganhar força. Então, a gente viu até o Freiburg aí, como o resultado do Hertha Berlim, que trocou de técnico, já voltou quente. Vamos ver se mantém essa temperatura nas próximas rodadas. E isso pode acontecer nos outros campeonatos também, tá? Então, talvez não mude o título, não vai mudar o campeão inglês, né? Vai ser o Liverpool, se o campeonato inglês for retomado, o Liverpool vai ganhar o título. Mas a gente talvez veja mudança em ritmo. Por exemplo, o Manchester United estava muito bem na Inglaterra. Como é que será que o Manchester consegue manter esse ritmo? Acho que é uma preocupação extra que o Manchester tem que ter. E alguns times que vinham caindo, como o Tottenham, por exemplo, no caso da Inglaterra, pode se recuperar. No caso de Portugal, o Benfica vinha numa fase não muito legal. De repente, a oportunidade do Benfica trabalhar para voltar melhor. Então, isso vale. E o Porto tem que tomar cuidado ali para não perder o ritmo. O Porto que assume a liderança do português, tudo. E daí vale para o Brasil. Por exemplo, o Corinthians vinha mal, o Flamengo vinha voando, tudo. Então, os times têm que se preocupar muito em não apenas conseguir voltar, mas voltar melhor ou pelo menos tão bem quanto estava. Porque não é tão simples assim. E esse comecinho de campeonato alemão ali, esse recomeço de campeonato alemão, mostra que isso é um problema. Na Alemanha, nem todo time conseguiu, pelo menos, né, para este primeiro jogo, para essa reestreia no campeonato. Tá bom? Mas é isso, então. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. E tchau.